Boa noite, amados irmãos e amigos que nos assistem, nos ouvem nessa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos à presença do Senhor para poder glorificar o seu nome, exaltá-lo, manifestar a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Então, mesmo separados fisicamente, mas unidos de coração e de alma, nós vamos então louvar ao Senhor durante essa noite, mais uma vez, prestando culto ao nosso Deus, que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. E para iniciarmos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto que está em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, eu vou ler versículos de 1 a 4. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, diz o texto, porque nele havia um espírito excelente. Porque havia nele um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Sabe por quê? Diz o texto bíblico, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Deus estava usando o homem incrédulo Dario para abençoar a vida de Daniel e do seu povo. Queria constituí-lo sobre o reino, mas a inveja de muitos príncipes e presidentes que estavam naquele reino não queriam que Daniel chegasse a essa altura, que ele não chegasse a ser, alguém de preeminência nesse reino. Então articularam alguma coisa contra Daniel para que ele pudesse ser castigado. E nós conhecemos bem a história, mas lá na frente, por causa do édito que foi feito pelo rei, sem que ele soubesse de toda a artimanha que estava sendo feita, Daniel então, por fim, ele foi jogado na cova dos leões. Mas é interessante a palavra do rei Dario com respeito a isso. Ele ficou com muito pesar no seu coração e ele disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amados, é uma bênção poder ouvir de outro irmão, um elogio a respeito da sua vida cristã. Mas ouvir um elogio de um incrédulo é algo ainda mais impressionante, é algo que tem um valor enorme. Dario então dá esse testemunho a respeito de Daniel. Daniel, o Deus a quem tu serves, ele vai te livrar. E ainda mais para frente ele fala ainda que o rei, ele naquela noite, ele não comeu, ele não dormiu, pela sua preocupação com Daniel, que estava na cova dos leões. O incrédulo, tendo um cuidado, um interesse, perdeu o sono, perdeu o apetite, porque alguém que ele amava, porque alguém que ele apreciava, porque alguém que ele estimava muito, estava numa situação terrível, um risco de morte. Quantas vezes você e eu temos jejuado, talvez, temos perdido o sono por algum irmão em Cristo, por alguém que está em necessidade, por um amigo, por um parente. Temos sido achados fiéis também diante do Senhor. O Senhor tem olhado para nós, as pessoas têm olhado para nós e visto em nós fidelidade. Será uma grande bênção podemos ouvir das pessoas que estão ao nosso redor, sobre essa nossa fidelidade e ter esse interesse, esse carinho por nós, essa afetividade, esse amor por nós, por causa do nosso testemunho, por causa da nossa fidelidade a Deus, por causa da nossa maneira de agir e desejar o bem de todos, amar a todos. Então que Deus possa falar ao nosso coração através dos cânticos, através da mensagem que vamos ouvir nessa noite. Estejamos atentos àquilo que Deus tem para nos falar através da sua palavra, e que nós possamos aí onde nós estamos, você aí onde você está, seja você já um crente em Jesus Cristo ou não,
mas que você possa aí fazer decisões ao lado do Senhor, tomar uma atitude, né? Abrir o seu coração, se derramar diante do Senhor. Se você está distante de Deus, se voltar para o Senhor. Se você ainda não confia e não entregou a sua vida a Ele, entregar a sua vida a Ele nesta noite. Mas tome uma atitude e não fique como está, porque a fidelidade nos dá realmente recompensas maravilhosas, e esse texto bíblico, como tantos outros, nos relatam claramente a respeito disso. Ser fiel não significa não ter problemas, mas ser fiel significa que Deus está conosco e Ele nos honrará. Então que Deus possa nos abençoar. Nós vamos ouvir agora um louvor pela equipe de louvor da igreja, vamos juntos louvar a Deus com esses irmãos, né? E depois nós vamos também ter uma mensagem missionária. Vamos estar atentos a isso também, lembrando dos nossos missionários, e não somente estarmos orando por eles, mas estamos contribuindo para que eles possam se manter nos campos missionários, tá bom? Então esse momento é difícil para todo mundo, também é para eles, e nós não podemos deixar de enviar os recursos para que eles ali possam se manter e possam continuar transmitindo a mensagem do Senhor. E depois da mensagem nós retornamos para poder dar os últimos avisos, tá bom? Que Deus possa abençoar. Vamos então participar desse tempo de louvor. Yeah.
paz do Senhor Jesus Cristo para com o Templo Batista Bíblico de Curitiba. Para quem não me conhece, meu nome é Elza Alves Cândido, sou missionária da Comunhão Batista Bíblica e meu ministério se dá com crianças, adolescentes, para com mulheres, ensinando-lhes a palavra de Deus e também não somente ganhando para Jesus, mas também auxiliando no seu crescimento espiritual. Aos 21 anos da minha vida, eu já trabalhava com crianças, mesmo antes de me casar. Foi numa congregação em Campinas. E depois dessa congregação, nós fomos para a Bahia, eu, meu marido, minha filha pequena, e como missionários da comunhão. Estivemos ali por 20 anos, trabalhando, um trabalho abençoado, e achamos que já era encerrado o ministério nosso ali, viemos então para Cuiabá, Mato Grosso. Eu já estou aqui há 18 anos, em Cuiabá, e neste período, então, logo no início, Deus levou o meu marido, ele teve uma enfermidade e Deus então tomou. Ficando sozinha, eu continuei o meu trabalho nesta igreja onde estou até hoje, Igreja Batista Boa Esperança, e ali então tem sido o meu ponto de apoio, o meu ministério ali, nesta igreja. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em minha vida, por tudo o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. Eu agradeço imensamente ao Senhor. E agradeço também por vossas vidas. Os irmãos têm sido tão maravilhosos em minha vida. Deus os abençoe grandemente. Grande abraço, pastor Dalton, sua família, juntamente com a igreja. Deus os abençoe. Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Vamos meditar mais uma vez na palavra de Deus e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmos 34, do versículo 1 ao versículo 9. Nós vamos ler então Salmo 34, do versículo 1 ao versículo 9. E a palavra de Deus diz assim: Louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou esse pobre e o Senhor os ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos a Ti mais uma vez. Eu quero clamar ao Senhor pela Tua misericórdia, pelas Tuas bênçãos, que Teu Santo Espírito me use para falar para a Tua igreja, Senhor, e aplique essas verdades, as verdades da Tua palavra em nossas vidas. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, Salmo 34, o versículo 1 diz: Louvarei o Senhor em todo o tempo. Será? Será que nós louvamos ao Senhor em todo o tempo? Em nossa vida de cristão, meus irmãos, nós temos os nossos atos, as nossas atitudes para com Deus, e deles depende, dos nossos atos depende a reação de Deus, ou seja, os atos de Deus em nossa vida. Veja só, a terceira lei de Newton afirma que a toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto.
A força é resultado da interação entre os corpos, ou seja, um corpo produz a força e o outro recebe a força. E durante os seus estudos, então, Isaac Newton percebeu que a toda ação correspondia a uma reação. E é assim que nós temos que entender a nossa ação para com Deus, para que entendamos a reação dele em nossas vidas. Na alegria, nós sempre bendizemos, louvamos, glorificamos, nos alegramos e até servimos a Deus, né? Porque estamos alegres, porque estamos felizes, até servimos a Deus. Mas e na tristeza? E nas horas de dificuldades? Muitas vezes a nossa atitude não é de louvar nesse momento de tristeza, nesse momento de amargura, nesse momento de, às vezes, de solidão, né? Muitas vezes os nossos atos ali são de maldizer a Deus, até de maldizer a Deus. E geralmente as tristezas começam, os problemas começam, as dificuldades começam quando nós nos afastamos da vontade de Deus, da sua presença, e aí nós começamos a maldizer, a blasfemar, a murmurar, a nos culpar e culpar a Deus. Com o povo de Israel foi assim. Lá com o povo de Israel aconteceu exatamente dessa forma, e conosco hoje, em regra geral, também acontece, porque nós somos assim. Está na nossa atitude, na maneira de sermos, está na nossa natureza sermos dessa forma. Então, às vezes, quando tudo vai bem, nós nos lembramos de Deus, e quando tudo não vai bem, nós às vezes maldizemos, ou às vezes nem nos lembramos de Deus. Ou seja, nós somos incoerentes, meus irmãos. E sabe por que somos incoerentes? Porque o pecado nos estragou. O pecado, quando entrou no mundo através de Adão, ele tirou a essência da nossa verdadeira comunhão com o Pai, né? O pecado afastou Adão de Deus e também nos afastou de Deus. No princípio, diz a palavra, o homem caminhava, conversava com Deus, mas o pecado, a desobediência, nos separou de Deus. Através de Cristo nós fomos restaurados, mas mesmo assim, como salvos, muitas vezes nós nos afastamos do Senhor. Saímos da área da cobertura do celular de Deus, vamos dizer assim, né? Saímos debaixo das suas asas e começamos então, arrumamos as mais variadas desculpas para isso. Nunca assumimos os nossos erros, até mesmo os nossos pecados. Todos nós temos então a síndrome de Adão em nossas vidas, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi essa desculpa que ele deu para Deus quando ele pecou. Ou seja, muitas vezes nós oramos para que Deus melhore as nossas vidas, e quando melhora, nós dizemos: pois é, mas eu não estou vindo para a igreja por causa da casa de praia que eu acabei de comprar, e eu tenho que aproveitar, eu tenho que descer. Eu não tenho vindo para a igreja porque eu agora sou sócio de um clube, sobrou um dinheiro, eu estou com a minha vida meio tranquila, e eu só posso usufruir do clube no final de semana. Então, sabe? Então nós somos as nossas atitudes, e essas atitudes nos afastam de Deus, e vai ter consequências sobre isso, né? Nós vamos entender melhor então, meus irmãos, meditando nesse Salmo 34. Existe uma grande relação entre os nossos atos para Deus e os atos de Deus para conosco. O nosso louvor a Deus deve estar em nossos lábios. A gente, diz assim, o salmista diz assim: louvarei o Senhor em todo o tempo. Então, o nosso louvor a Deus tem que estar nos nossos lábios em todo o tempo, continuamente, tanto na alegria quanto na tristeza. E essa relação dos nossos atos com os atos do Senhor está exatamente nessa atitude de confiança incondicional em nosso Deus, que tudo ouve, que tudo sabe, que tudo faz por você,
e por mim, e que nunca, jamais nos abandonará. Nunca abandonou e nunca nos abandonará. O Salmo 34, no versículo 4, ele diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Está vendo aqui o ato do salmista? Buscou ao Senhor. Qual foi o ato de Deus? Ele respondeu e livrou dos seus temores. Então, se nós buscarmos a Deus, Ele nos livra. Se nós buscarmos e permanecermos em Deus, Ele vai cuidar muito mais do que quando nós nos desviamos do seu caminho, quando nós saímos de perto dele. Mas o que acontece com o ser humano? Nós preferimos confiar em nossos pobres e miseráveis recursos, os nossos recursos. Mas quem sou eu? Quem é você para achar que pode caminhar sozinho? Que pode resolver os seus problemas sozinhos? Que pode enfrentar as diversidades da vida sozinho? E como sofremos, meus amados, por essa atitude boba? Como nós sofremos de achar que nós podemos todas as coisas sozinhos, porque eu sou forte e eu resolvo os meus problemas. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Lá em Filipenses 4 diz que nós podemos sim todas as coisas, mas naquele que nos fortalece, em Deus, em Cristo Jesus. É Ele que nos fortalece. Nós vemos às vezes famílias penando, às vezes famílias sofrendo, porque começam a ter problemas, começam a ter dificuldades, se afastam da igreja, se afastam de Deus, se afastam da comunhão com os irmãos, e quando você tenta se aproximar, ele diz: não, mas eu estou conversando com Deus, eu não deixei Deus de lado. Ora, será que não? Será que não deixou? Deus é poder, e nós não podemos dispensá-lo de nossas vidas, meus irmãos. Isso é loucura, isso é loucura, eu diria até que é uma burrice, por parte de quem já tem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. É uma burrice por parte do crente, deixar de andar com Deus. Moisés, quando foi enfrentar o faraó para libertar o povo da escravidão, o que foi que Deus disse para ele? Deus diz assim: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Amados, Moisés precisava de mais alguém? Se ele tinha nada mais e nada menos que o eu sou, o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, dos céus, da terra, do universo inteiro. Ele precisava de mais alguém? O eu sou estava com ele. E sabe, meus irmãos, Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo lá na época de Moisés, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente. Então aquele mesmo Deus está dizendo para mim e está dizendo para você: o eu sou me enviou a vós. Ele está comigo, Ele está contigo. E o eu sou ainda se coloca à nossa disposição em todo o tempo, meus amados. Ele está dizendo: ei, filho, filha, eu estou aqui, eu estou aqui, ó. Se precisar, e como precisamos, né? Eu estou aqui, bem do seu ladinho. Olha, eu estou até segurando nas tuas mãos. Segurando na minha mão? Sim, segurando nas suas mãos. Pastor Roberto já falou isso, já mencionou isso na mensagem passada. O Espírito Santo me traz isso de volta para hoje. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E no versículo 13, porque eu, o Senhor, teu Deus, te ajudo, e te seguro pela tua mão direita, e te digo: não temas, eu te ajudarei. O eu sou, o Todo-Poderoso. Isaías 56,
versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Oh, meus irmãos, isso é uma tremenda de uma advertência que Isaías está nos dando. Nós não podemos perder a oportunidade. Se você ainda não o conhece, se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a oportunidade, meu querido, é agora. Agarre essa oportunidade. Ele já te conhece, Ele quer te salvar, Ele quer te livrar dos laços do inimigo, porque Deus quer que todos se salvem, diz a palavra de Deus. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque a Bíblia diz que vai haver um momento em que Ele não vai mais estar aqui. Não vai mais estar aqui. E quando Ele for, Ele vai levar a sua igreja para a glória, para o céu. E eu tenho certeza absoluta de que eu irei com Ele. Mas e você? Você tem essa certeza? Se não tem, eu te digo, venha. Vamos juntos. Vamos juntos. Sabe, tudo que é bom, tudo que é legal, tudo que é muito, sabe, nós queremos compartilhar aquilo que é bom com os nossos amigos, com os nossos parentes, com as pessoas que nós amamos. E eu tenho algo maravilhoso para compartilhar com você, para que você venha, para que a hora que Ele vier me buscar, você esteja junto comigo e juntos possamos ir com Ele. Eu tenho certeza absoluta. E se você não tem, então eu digo, venha, é agora. Ele está aí ao seu lado, oferecendo a salvação, oferecendo a vida eterna para você, com Ele, nas moradas celestiais que Ele prometeu. Ele está estendendo a sua mão, como já lemos ali no versículo anterior, né? Segure então nas mãos desse Deus e venha. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes no Pai, e credes também em mim, no Senhor Jesus. E Ele diz assim: na casa do meu Pai há muitas moradas, muitas moradas. E se não fosse assim, ou seja, se não tivesse essas moradas, eu teria dito para você: olha, eu vou preparar um lugar especial para você. E se eu for e vos preparar esse lugar, pode ter certeza, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Leia lá, João 14, do versículo 1 ao versículo 3. Ele quer isso para você, mas você também tem que querer. Então, o que você está esperando? Venha. Nosso ato, crer, buscar ao Senhor, ouvir a sua voz, invocar ao Senhor e permanecer nele. O ato de Deus, estender a sua mão, te dar a salvação e te levar para a vida eterna. Nós lemos lá em Daniel, capítulo 6, no versículo 10, quando foi baixado um decreto para que Daniel não orasse, para que ninguém pudesse orar, para que ninguém pudesse glorificar a Deus, a não ser o Deus deles, né? O rei, o reinado aonde ele estava como cativo. E Daniel, nós sabemos que ele tinha o ato, a atitude de Daniel era orar apenas 3 vezes por dia. Não importava os decretos do rei, não importava a lei dos homens, Daniel orava ao Senhor 3 vezes por dia, e Deus honrou Daniel. Qual foi o ato de Daniel? Orar. Qual foi o ato de Deus? Livrá-lo. Os atos de Daniel: ajoelhar, orar, louvar, adorar a Deus,
e os atos de Deus para com Daniel, guardá-lo, livrá-lo dos leões, das armadilhas dos homens maus e honrá-lo. Daniel honrou o Senhor e o Senhor honrou a Daniel. O versículo 5 do Salmo 34 diz: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não foram confundidos. Amados, isso me leva lá em Êxodo 34, versículo 29, quando Moisés, desceu do Monte Sinai, trazendo nas mãos as tábuas da lei, das tábuas do testemunho. Sim, quando ele desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, porque ele havia conversado, falado com Deus. Eu fico imaginando, eu posso estar completamente errado nisso, mas eu creio que se nós tivéssemos assim os nossos olhos espirituais ativos, quando você termina de orar, que você termina de conversar com Deus, que você termina de ter aquele papo gostoso com Deus, mesmo clamando, mesmo chorando, eu creio que nós, com os olhos espirituais, nós veríamos os nossos rostos também resplandecendo, porque nós estávamos ali na presença de Deus. Aconteceu com Moisés, eu creio que acontece comigo, acontece com você também. João 9, versículos 24 a 25, fala do cego, Cego, ele era cego. Vamos ler o texto. João capítulo 9, João capítulo 9, versículos 24 e 25. Abra aí a sua Bíblia. 24 e 25. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram: dá a glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Qual foi a resposta do cego? Ele disse assim: se é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Eu era cego. Amados, o que um cego vê pela primeira vez? Eu imagino que seja a luz. Qual foi a atitude do cego? Foi de ir até o tanque de Siloé, se lavar como Jesus havia ordenado, obedeceu a voz do Senhor, fez aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. E qual foi o ato de Deus? A cura, a libertação, a salvação. Ele deu a luz nos olhos daquele homem. Muitas vezes Deus está estendendo as bênçãos para nós, mas nós não estamos obedecendo a Deus. Então, se não há uma ação da nossa parte, não há uma reação da outra parte. Salmo 34, versículo 9 diz: temei o Senhor, temei ao Senhor e vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então, amados, se nós tememos a Deus, Ele nos cerca de cuidados. A nossa atitude, os nossos atos, temer a Deus, a atitude de Deus, nos cercar de cuidados. A palavra temer vem de reverência, de louvor, não de medo. E com o passar dos anos, a gente vê que as pessoas estão cada vez mais endurecendo seus corações, caindo ou em alguns lugares caindo em profundo quebrantamento. A gente vê a questão, por exemplo, da Europa, A Europa, percebe-se que os europeus hoje, já há muito tempo, são muito frios em seus relacionamentos, principalmente com Deus. As igrejas mais antigas da terra, meus irmãos, estão no continente europeu.
verdadeiros palacetes, verdadeiros monumentos, catedrais que levaram mais de 100 anos para serem construídas, verdadeiras obras-primas de arquitetura, né? Bem cuidadas, limpas, mas você chega lá vazias, frias. O homem, quando entra numa igreja dessa, parece que entra com medo, né? Eu me lembro que quando eu era criança, eu ia para a igreja com a minha mãe, para a igreja católica, né? Eu ia para a igreja que ela me levava para a igreja com ela. Eu tinha medo de entrar na igreja. Verdade, eu tinha medo de entrar. Criança, 6, 7 anos de idade, eu tinha medo de entrar. Eu olhava para aquela figura de Cristo lá na cruz, né? E parecia que ele estava olhando para mim assim. Eu ficava com medo, não é? Mas veja, as pessoas parecem que entram com medo dentro das igrejas. Na Itália, o berço do catolicismo, né, da igreja romana, né, há dificuldade em se expandir o evangelho, meus irmãos. Portugal, Espanha, esses países tradicionalmente católicos, as igrejas evangélicas são discriminadas. Existe muito trabalho sendo feito naquela região, mas parece que é para atender mais brasileiros e latinos, americanos, do que propriamente o povo europeu. Precisamos orar por eles. Povo frio. Quais são os seus atos diante de Deus? Frieza, afastamento, apostasia. Não queremos porque não precisamos de Deus. Quais são os atos de Deus para com esse povo? Os homens que se consideram pequenos deuses, não é? Eu posso todas as coisas em mim mesmo, não preciso de Deus. Salmo 34, versículo 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Coração quebrantado é o oposto do coração soberbo. O soberbo adora a si mesmo. Quem adora a si mesmo nunca vai adorar a Deus. A conversão, profundo abalo, quando acontece uma conversão, acontece um profundo abalo do eu. Mudar de atitude, mudar de direção, mudar de rumo. E para que isso ocorra, tem que haver um quebrantamento desse coração que é soberbo. Há necessidade de arrependimento. E arrependimento é mais do que simplesmente remorso. Arrependimento é reconhecer a culpa, sentir tristeza pelo pecado. Amados, olha, eu não sou um homem perfeito, às vezes eu piso na bola. E eu confesso para vocês, eu fico com vergonha de Deus. Quando eu piso na bola, eu fico com vergonha de Deus. Eu fico com vergonha de orar. Eu fico com vergonha de voltar à presença do Senhor, de ler a Bíblia. Mas isso é o que o inimigo quer. Vergonha. Mas nós temos que enfrentar as nossas pisadas de bola, reconhecer, se arrepender e clamar pelo perdão libertador de Deus, e não termos vergonha de orarmos, não, né? Reconhecer então a culpa, reconhecer a tristeza que invade o seu coração pelo pecado. Marcos 8, versículo 34 diz que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E esse negar a si mesmo é deixar o orgulho de lado, é deixar a soberba de lado, é entender que você é muito pequeno diante de Deus, muito pequeno. E se alguém quiser, ele diz assim, se alguém quer vir, ou seja, Deus não está ordenando, Deus não está te dando uma ordem, olha, você tem que vir após mim, não, Ele está dizendo, se alguém quer vir,
Então Deus, Ele nos chama, Ele nos convida, e Ele está nos chamando, Ele está nos convidando, Ele está te chamando, Ele está te convidando agora, nesse exato momento. Ele nos dá essa condição. O inimigo não dá essa condição para você. O inimigo, ele já chega com os 2 pés no peito, arrebenta a porta, entra e faz um estrago na sua vida. Deus não. Deus, Ele te convida. Deus, Ele te convida. Ele nos dá essa condição. Se nós o buscarmos, Ele nos livra, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados e nos livra de toda a nossa angústia. Se nós olharmos para Ele, os nossos rostos ficarão iluminados. Você ficará iluminado, porque você sai das trevas e vai para a luz. Se nós o temermos, Ele nos cerca de cuidados. Ele vai cuidar de você, Ele tem cuidado de você. Porque existe uma profunda relação, meus irmãos, entre os meus atos, os teus atos e os atos de Deus. Então a pergunta que fica é: qual vai ser o seu ato nessa noite? Qual será a sua atitude diante de Deus nessa noite? Baixe os teus olhos, feche os teus olhos, baixe sua cabeça e coloque-se diante de Deus e fale com o Senhor. E diga para Ele tudo o que você está sentindo no teu coração. Diga para Ele tudo o que você está precisando jogar para fora, para Ele. Olhe para Ele. Faça das suas atitudes, as suas atitudes, de acordo com o que o salmista nos ensina aqui na sua palavra. Faça. Louve o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Coloque o louvor ao Senhor continuamente na tua boca. Né? A tua alma vai glorificar o Senhor. E ele diz assim: os mansos ouvirão e se alegrarão. Você quer se alegrar? Ouça a palavra de Deus e deixe Deus trabalhar e cuidar da sua vida. Vamos orar. Pai querido, Pai Santo, nós louvamos a Ti mais uma vez, ó Pai, pela mensagem que o Senhor colocou para nós nessa noite, Deus. E como eu orei no começo, Pai, aplica isso, essas verdades, esta palavra nos nossos corações. E que os nossos corações estejam abertos, quebrantados, prontos para Te ouvir, para receber esta palavra, Deus, para transformar vidas de pessoas que estão muitas vezes com seus corações endurecidos, que estão afastados dos caminhos do Senhor, que estão se afastando da Tua palavra, mas que possam ser resgatados, ó Pai, para mais próximo de Ti novamente, eu peço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa semana em nome do Senhor Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, Seu amigo eu me tornei.
circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, Seu amigo eu me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Muito bem, amados, depois dessa mensagem que nós ouvimos, tão preciosa aos nossos corações, que nós possamos entender a necessidade, de tomarmos atitudes. Se queremos realmente receber do Senhor, aquilo que nós almejamos, então vamos caminhar em direção a Ele. Vamos buscar a Sua presença, vamos derramar o nosso coração diante do Senhor, porque é isso que Ele deseja, que você e eu possamos louvá-lo constantemente. E esse louvor inclui a nossa confissão, inclui o fato de nós nos colocarmos aos pés do Senhor e expondo os nossos pecados, a nossa fragilidade, a nossa pequenez e pedindo misericórdia e ajuda do Senhor. Então você, aí onde você está, faça isso, ouvindo essa mensagem tão preciosa que foi transmitida pelo pastor Dalton, que você possa tomar uma atitude, converse conosco. Ao final você tem então o meu telefone, o telefone do pastor Dalton também. Entre em contato conosco, nós vamos orar com você, nós vamos orientá-lo naquilo que for necessário. Mas ninguém pode fazer o que você tem que fazer. Ninguém pode fazer por você o que você tem que fazer. Se você não desejar, se você não se colocar à disposição do Senhor, não reconhecer a sua necessidade, nenhum de nós pode fazer nada por você. Ok? Até mesmo o Senhor, Ele diz que bate à sua porta, e se você abrir, diz Ele, Ele vai entrar e vai cear com você. Então toda decisão é sua. Você pode parar de sofrer, você pode parar de ter as suas dúvidas, se você se colocar à inteira disposição do Senhor a partir desse momento. Ele não vai passar de largo, Ele não vai embora. Se você pedir misericórdia ao Senhor, Ele vai parar, Ele vai te ouvir e Ele vai te abençoar, porque é isso que nós vemos em todas as páginas da sua Sagrada Escritura. Nós também queremos lembrar aos irmãos, sobre os dízimos e ofertas. Nós temos a manutenção da igreja, nós temos os nossos compromissos, então não se esqueça disso, além do que
você está fazendo aquilo que agrada a Deus, né? Entregando o seu dízimo e oferta, você está agradando ao Senhor, porque está cumprindo a sua palavra. Então você tem aí as contas, né? Conta aqui da igreja de Curitiba, a conta da igreja lá em Balsa Nova, dos nossos irmãos lá também, e você deve fazer o seu depósito e comunicar depois à tesouraria. Mas não deixe de fazer, em primeiro lugar, porque você ama o Senhor, e depois porque nós temos compromissos a saldar, e esse é um testemunho importante que nós precisamos manter, ok? Que todos possam ter uma boa semana na graça e na paz do Senhor, lembrando também que de segunda a sexta-feira nós estamos tomando o café da manhã, o café da comunhão, estamos juntos lendo a palavra de Deus e refletindo um pouco sobre o texto bíblico, né? Então cerca de 20, 25 minutos, e nós todas as manhãs às 8 horas, de segunda a sexta, nós estamos juntos. Então compartilhe, você tem coisas a ouvir, a aprender, mensagens na quarta-feira, mensagens no domingo, então tudo isso para que você possa se manter, né, alimentado das coisas de Deus. E se precisar de alguma coisa, é só entrar em contato conosco, tá bom? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por esse culto e pedindo a sua bênção para essa noite, o nosso repouso e também para toda a semana. Pai, nós somos gratos pela mensagem do Senhor que nós ouvimos. E pedimos a Tua bênção para que, ó Deus, não sejamos apenas ouvintes, mas principalmente que sejamos praticantes da Tua palavra. Que sejamos pessoas, ó Deus, ativas e não passivas. Que nós possamos tomar atitude, que nós possamos caminhar em direção ao Senhor, sabendo que do Senhor nós podemos receber tudo, ó Deus, que nós necessitamos. E aquilo que o Senhor quer ver em nós é o fato de estarmos em pé, estarmos firmes, estarmos sendo testemunhas fiéis do Senhor, onde quer que nós estejamos e sob qualquer circunstância. Então nos orienta, nos dá graça, ajuda-nos, ó Deus, a realmente entendermos que o primeiro passo é nosso, de buscarmos a Tua orientação, e o Senhor há de, ó Deus, suprir todas as nossas necessidades. Tua palavra nos diz que devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, e o mais o Senhor fará. Então que esse seja o desejo, que seja o alvo dos nossos corações, e que, ó Deus, as pessoas que ouviram a Tua palavra nessa noite, que possam realmente se colocar diante do Senhor, com inteireza de coração, confessando diante do Senhor as suas necessidades, tendo a plena certeza de que o Senhor os ouve e que o Senhor os abençoa. Dá-nos, Senhor, uma boa noite de repouso, dá-nos uma boa semana na Tua presença, onde sejamos testemunhas fiéis do Senhor, para que, ó Deus, as pessoas possam ver Jesus em nós, para que as pessoas possam ver fidelidade em nós, para que as pessoas, ó Deus, possam nos estimar por aquilo que nós somos, servos fiéis e leais ao Senhor. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, tenham todos uma boa semana, na graça e na paz do Senhor.